No próximo capítulo da novela Três Graças, o primeiro impacto vem do reencontro inesperado entre Rogério e Ferete. Frente a frente, sem rodeios, Rogério solta uma provocação afiada, dizendo que o antigo sócio consegue estar ainda mais deslavado do que antes. O clima fica elétrico. Não há gritos, mas cada palavra pesa como ameaça. Fica claro que essa guerra está longe de qualquer trégua. E alguém vai cair feio. Enquanto isso, longe dali, Paulinho e Juquinha decidem apertar o cerco. Os dois procuram Casper para falar sobre o roubo da escultura das Três Graças. A conversa segue educada demais, ensaiada demais, suspeita demais. Os olhares trocados dizem tudo. Casper percebe que virou alvo e, sentindo o chão fugir sob seus pés, trata de avisar Ferete que os policiais já começaram a rondar mais perto do que ele gostaria. Antes de continuar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você acompanha essa novela cheia de reviravoltas. Em paralelo, Rogério surpreende Gerluce com uma confissão que muda o jogo. Ele revela ser o tal comprador misterioso citado por Cláudia e deixa claro que não está apenas interessado na escultura. Está do lado da cuidadora, sem meio termo, sem recuo. A postura firme mostra que ele voltou para jogar pesado e não pretende se esconder. Já Arminda tenta manter as aparências, mas o verniz começa a rachar. Após ser ironizada por Rogério, ela engole o orgulho, finge controle e pede que Célio a leve imediatamente à fundação. O tom é de ordem, mas o olhar denuncia pressa, medo e a sensação incômoda de que o poder está escorrendo pelos dedos. E como se não bastasse, Raul vive um momento devastador ao reencontrar o pai. A emoção transborda. O abraço vem carregado de tudo o que ficou mal resolvido. Rogério sente o peso daquele instante e faz uma promessa silenciosa. Não vai permitir que Arminda e Ferete destruam outra vez o que ele lutou tanto para reconstruir. Ferete passa a investigar silenciosamente a vida de Jairo Barroso, o delegado que até então se vende como exemplo de moral, legalidade e rigor dentro da polícia. A princípio, Ferete acredita que Jairo seja apenas mais um burocrata covarde, desses que se escondem atrás de ordens superiores para justificar omissões convenientes. No entanto, algo no comportamento do delegado começa a chamar atenção. Em reuniões oficiais, Jairo desconversa, evita certos nomes, muda de assunto quando investigações sensíveis surgem na mesa. Para Ferete, isso não é prudência, é medo. E medo, ele sabe, sempre esconde alguma coisa. Sem levantar suspeitas, Ferete aciona Macedo, seu homem de confiança, especialista em observar, sem ser notado, e ouvir o que ninguém deveria dizer em voz alta. A ordem é clara: seguir Jairo fora do expediente, mapear hábitos, horários, desvios de rota. Não se trata de pressa, mas de paciência. Ferete quer algo sólido, algo que não possa ser negado. O jogo muda de nível quando Macedo descobre que, longe da delegacia e dos corredores frios da lei, Jairo frequenta uma boate de luxo, um ambiente sofisticado, repleto de gente influente, música alta e segredos sussurrados entre taças de bebida cara. Nada combina menos com a imagem pública do delegado do que aquele cenário. Ainda assim, ele vai, e vai com frequência. Nos próximos capítulos, o público verá Macedo se infiltrar no local com a naturalidade de quem faz parte daquele universo. Ele observa, calcula distâncias, reconhece padrões. Em uma dessas noites, percebe que Jairo não está sozinho. Ao seu lado, uma mulher elegante, segura de si, muito diferente da esposa que o delegado faz questão de exaltar em discursos oficiais. O olhar entre os dois denuncia intimidade, cumplicidade e, principalmente, descuido. Para não perder nenhum detalhe, Macedo suborna discretamente um dos seguranças da boate, garantindo que seja avisado sempre que o cliente especial aparecer. A partir daí, cada entrada de Jairo passa a ser monitorada. O delegado acredita estar protegido pelo anonimato da noite, mas, na verdade, está sendo cuidadosamente enquadrado por uma lente invisível. Em uma dessas ocasiões, Jairo baixa completamente a guarda. Talvez pelo álcool, talvez pela falsa sensação de segurança, ele começa a falar demais. Conta que o casamento está por um fio,
que se sente sufocado pela própria imagem pública e que sonha em tirar a amante daquela vida. O discurso é carregado de contradições. O homem da lei confessando crimes morais enquanto posa de íntegro durante o dia. O momento mais comprometedor não demora a acontecer. Envolvido pela atmosfera, Jairo beija a mulher em público sem se importar com quem possa estar olhando. É nesse instante que Macedo registra tudo. Fotos, vídeos, ângulos claros, provas irrefutáveis. Escondido, ele ironiza em voz baixa com um sorriso frio no rosto. Metido a certinho. Te peguei, delegado. As imagens revelam mais do que uma simples traição. Elas escancaram a hipocrisia de um homem que usa o cargo para se proteger, mas não tem coragem de enfrentar os próprios erros. Um delegado que engaveta investigações delicadas, evita confrontar empresários poderosos e sempre encontra uma justificativa conveniente para não avançar onde a verdade dói. Quando o material chega às mãos de Ferretti, o vilão não comemora com euforia. Pelo contrário, ele analisa cada detalhe com calma, como quem avalia uma arma antes de usá-la. Para ele, aquilo não é apenas um escândalo pessoal. É uma chave, uma porta que se abre para o controle absoluto de alguém que deveria combatê-lo. Ferretti deixa claro que não pretende expor Jairo de imediato. A estratégia é mais perversa, usar o segredo como coleira. Um delegado acuado é mais útil do que um delegado destruído. Com a chantagem certa, investigações podem desaparecer, mandados podem ser esquecidos, provas podem sumir misteriosamente dos autos. Enquanto isso, Jairo segue sua rotina, alheio ao fato de que cada passo seu já está sendo calculado. Ele ainda se sente intocável, protegido pelo cargo e pela aparência de homem correto. Mal sabe que, a partir desse momento, qualquer decisão errada pode custar tudo: carreira, casamento, reputação e liberdade. A tensão aumenta à medida que Ferretti começa a testar seus limites, enviando recados velados, cruzando olhares calculados e deixando no ar a sensação de que sabe mais do que deveria. O delegado sente o chão tremer, mas ainda não consegue identificar a origem do perigo. O poder muda de mãos sem que ninguém perceba, e o que começa como um simples flagrante em uma boate de luxo se transforma em uma engrenagem de chantagem, silêncio e corrupção, capaz de comprometer não apenas um homem, mas toda a estrutura que deveria garantir justiça. E enquanto Ferretti afia sua próxima jogada, o público acompanha, apreensivo, cada passo desse jogo sujo que promete explodir a qualquer momento. O cerco se fecha de vez. Convencido de que já tem Jairo nas mãos, Ferretti decide sair das sombras e partir para o ataque direto. Não com gritos ou ameaças explícitas, mas com o tipo de frieza que desmonta qualquer adversário. Ele marca um encontro casual, quase banal, em um ambiente neutro, longe da fundação, longe da delegacia, como se fosse apenas mais uma conversa protocolar entre dois homens influentes. Jairo Barroso chega desconfiado, mas ainda tentando manter a pose de autoridade. O delegado acredita que consegue ler as pessoas, controlar situações, impor respeito. Só não imagina que, dessa vez, é ele quem está sendo lido como um livro aberto. Ferretti conduz o diálogo com ironia calculada. Fala de moral, de reputações frágeis, de como a opinião pública pode ser cruel com quem escorrega. Aos poucos, o desconforto de Jairo se torna visível. O suor nas mãos, o olhar que evita encarar o interlocutor, a impaciência crescente. Até que Ferretti solta a frase fatal, em tom quase divertido. Curioso como certos homens pregam ordem de dia e desordem à noite. O silêncio pesa. O delegado tenta reagir, pergunta do que ele está falando, ensaia uma ameaça velada. É inútil. Ferretti então revela que sabe da boate, da mulher, das promessas feitas entre taças e música alta. Não mostra nada ainda. Não precisa. A segurança com que descreve detalhes íntimos já é suficiente para desmontar qualquer defesa. Jairo percebe, naquele instante, que não se trata de boato nem de blefe. Alguém o observou. Alguém registrou tudo. O golpe final vem quando Ferretti deixa claro que não quer dinheiro, favores pequenos ou acordos temporários. O que ele exige é controle,
Investigações que não avancem, mandados que não sejam assinados, operações que sejam adiadas indefinidamente. Em troca, o escândalo continua trancado a 7 chaves. Pelo menos por enquanto. Encurralado, Jairo se vê diante do maior dilema de sua carreira. Se ceder, trai o cargo e confirma tudo aquilo que sempre negou ser. Se enfrentar Ferretti, perde tudo de uma vez. O posto, o casamento, a imagem pública e a pouca credibilidade que ainda lhe resta. A decisão não é anunciada em palavras, mas no silêncio resignado que se instala após a proposta. A partir desse momento, o delegado passa a agir como um homem acuado. Dentro da polícia, colegas percebem mudanças sutis, processos que emperram sem explicação, ordens contraditórias, investigações sensíveis sendo transferidas ou arquivadas. Do lado de fora, Ferretti avança com ainda mais ousadia, seguro de que agora tem alguém estrategicamente posicionado para limpar seus rastros. A chantagem se torna um fio invisível ligando 2 mundos, o do crime sofisticado e o da lei corrompida. Jairo tenta manter as aparências, mas o peso do segredo começa a cobrar seu preço. A amante pressiona por promessas que ele não pode cumprir. A esposa percebe o distanciamento, as mentiras mal contadas, os horários inexplicáveis. Ferretti, por sua vez, saboreia a vantagem com calma cruel. Para ele, não se trata apenas de vencer uma batalha, mas de provar que ninguém é intocável, nem mesmo quem usa distintivo. Cada nova ordem que Jairo engaveta, cada silêncio conveniente, reforça a certeza de que o poder real não está na lei, mas nas mãos de quem conhece os segredos certos. A palavra que define Arminda é uma só: veneno, e ela escorre devagar, calculado, do jeito que mais machuca. A empresária mostrará que não precisa gritar para destruir. Basta observar, guardar e soltar a bomba na hora certa. Tudo começa numa noite aparentemente comum, dessas em que ninguém imagina que o destino está à espreita. Lorena e Juquinha acreditam pela primeira vez que estão livres de olhares inquisidores. A rua está quase deserta. O clima é de alívio de quem passou tempo demais escondendo sentimentos. Elas conversam baixo, riem nervosas, como 2 pessoas que sabem que estão atravessando uma fronteira sem volta. Lorena, sempre contida, sempre correta, deixa a armadura cair. A voz sai trêmula, mas firme o suficiente para mudar tudo. Na verdade, eu te amo. Juquinha não hesita, não desvia o olhar, não tenta suavizar. Responde como quem já decidiu há muito tempo. Também, o silêncio que se segue é carregado de verdade. As mãos se tocam, o carinho vem antes do beijo, como se o corpo pedisse permissão ao coração. E o beijo acontece, intenso, necessário, libertador. O que elas não sabem é que naquele exato instante, Arminda surge do outro lado da rua. Acabara de sair da casa de Zenilda, com a cabeça cheia de rancor e o olhar afiado como lâmina. Ao ver a cena, ela não se choca, não se comove, não questiona. Apenas sorri, um sorriso torto, frio, de quem acabou de encontrar ouro puro no meio do caos. Por um segundo, Arminda observa em silêncio. Analisa cada gesto, cada aproximação, cada detalhe. Na cabeça dela, o beijo não é afeto, é munição. Mas olha só, quem diria? Pensa com desdém. A sem-sal da Lorena e a policial, as 2, namoradinhas. O julgamento vem rápido, carregado de preconceito e sarcasmo. Para Arminda, aquilo não é sobre amor, é sobre poder. Ela se esconde melhor, garante que não será vista e acompanha o casal à distância até que Lorena e Juquinha entrem no prédio. Só então Arminda pega o celular. Antes mesmo de ligar, provoca o vazio, saboreando o momento. Adivinha quem vai amar saber disso? O prazer não está apenas na revelação, mas na expectativa da reação. Do outro lado da linha, Ferretti atende sem imaginar o terremoto que está prestes a enfrentar. Arminda faz mistério, controla o tom, atua como quem guarda um segredo precioso. Você não faz ideia do que eu vi agora. Não dá para falar por telefone. Isso merece plateia. Tô indo para aí. Dispara antes de desligar. Ela sabe. Curiosidade é uma armadilha poderosa. Na fundação, o encontro é tenso desde o primeiro segundo.
Arminda não se senta. Caminha pelo espaço como dona da situação, olhando tudo menos Ferete. Ele estranha, sente o clima pesado, pergunta o que está acontecendo. E ela vai direto ao ponto, sem anestesia. Lorena, a sua Lorena, tá namorando outra mulher. O choque é imediato. Ferete demora a reagir. Pisca, respira fundo, tenta processar. Como assim? Questiona incrédulo. Arminda cruza os braços satisfeita. Aos beijos, bem apaixonadas. Vi com estes olhos aqui, completa, apontando para si mesma. O silêncio que se instala é desconfortável, quase ensurdecedor. Ferete sente o chão fugir. A imagem da filha perfeita, encaixada no molde que ele sempre defendeu, começa a rachar. É nesse momento que Arminda crava o golpe final, com a ironia que a define. Para você ver, a tradicional família paulistana já foi mais tradicional, né? A frase ecoa como deboche, como sentença, como provocação. E não para por aí. Arminda deixa claro que não pretende guardar segredo algum. Pelo contrário, ela insinua, cutuca, sugere consequências. Fala de imagem, de reputação, de escândalo. Cada palavra é escolhida para ferir. Ferete tenta manter o controle, mas a raiva e o medo se misturam. O nome da família, o poder, a aparência, tudo parece ameaçado. Enquanto isso, Lorena e Juquinha seguem alheias à tempestade que se forma. Elas acreditam ainda que aquele beijo foi apenas um passo íntimo, não um estopim. Não sabem que Arminda já transformou o amor delas em estratégia. E que a partir daquele momento, nada mais será simples dentro da família Ferete. O que começa como um flagrante vira chantagem emocional. O que era segredo vira arma. E Arminda, mais uma vez, prova que sabe exatamente onde tocar para causar o maior estrago possível. Sempre com um sorriso ácido no rosto e a certeza de que, naquele jogo, ela joga para ganhar. O efeito dominó começa a se espalhar rápido demais para ser contido. Ferete tenta manter a pose de patriarca inabalável, mas é visível que a revelação o desestabiliza. Ele anda de um lado para o outro na sala, passa a mão no rosto, respira fundo, como se buscasse uma lógica que não existe. Arminda observa tudo em silêncio, satisfeita. Para ela, não basta contar. É preciso assistir à queda. Ferete exige detalhes. Quer saber há quanto tempo, onde, como. Arminda entrega as informações aos poucos, como quem dosa veneno. Cada frase aumenta a tensão. Ela deixa escapar que não foi um beijo qualquer, que havia entrega, sentimento, intimidade demais para ser algo passageiro. Ferete sente o peso daquilo não apenas como pai, mas como um homem obcecado por controle e imagem pública. A conversa descamba para acusações. Ele questiona se Arminda pretende espalhar a história. Ela sorri, cínica, e devolve com outra pergunta. E você acha que isso fica escondido por quanto tempo? A ameaça está no ar. Não precisa ser dita. Ferete entende. A informação agora não pertence mais a ele. Em paralelo, Lorena começa a sentir o ambiente mudar. O clima fica estranho, os olhares mais longos, os silêncios mais incômodos. Juquinha percebe antes. Como policial, reconhece quando algo está fora do lugar. Ela alerta Lorena de que talvez tenham sido vistas. Lorena tenta minimizar, mas o pressentimento insiste em não ir embora. Arminda, por sua vez, segue seu jogo. Cruza com Lorena nos corredores e a observa com um olhar carregado de ironia. Não diz nada, não precisa. O silêncio dela fala mais alto do que qualquer confronto direto. Lorena sente o golpe, mesmo sem saber exatamente de onde vem. Ferete, pressionado, decide chamar a filha para uma conversa. O tom é frio, distante. Ele não acusa de imediato. Prefere cercar, testar, provocar uma reação. Lorena percebe que algo mudou no pai e entende que o segredo deixou de ser segredo. Do outro lado, Juquinha se prepara para o pior. Ela sabe que, quando Arminda se envolve, o ataque nunca é simples nem rápido. É calculado, é cruel e raramente vem sem consequências. Assim, o romance que nasceu na tentativa de liberdade passa a ser ameaçado por jogos de poder, preconceito e manipulação.
Arminda avança suas peças com calma, Ferete luta para não perder o controle, e Lorena e Juquinha se veem no centro de uma guerra que nunca escolheram travar, mas da qual não poderão mais fugir. Gerluce será praticamente a última pessoa a descobrir a identidade do pai do filho de Joely, e essa demora vai cobrar um preço alto, emocionalmente cruel, dramaticamente inevitável. A protagonista começará a perceber que algo está fora do lugar quando notar os olhares atravessados, os silêncios longos demais e as conversas interrompidas sempre que ela se aproxima. Há um clima estranho no ar, uma sensação constante de que todos estão andando sobre cacos de vidro para não tocar num assunto proibido. O que mais vai doer não será a verdade em si, mas a constatação de que Lígia, Jorginho e até Viviane já sabiam de tudo e escolheram o silêncio. Para Gerluce, isso vai soar como traição. A primeira rachadura surge quando Lígia, mexendo distraidamente no celular da neta, vê uma notificação de mensagem de Raul. O nome acende um alerta imediato. O coração da avó dispara. A intuição fala mais alto. Sem pensar duas vezes, ela decide confrontar Joely. Pressionada, a jovem tenta minimizar, mas já é tarde. Jorginho entra na conversa e tenta proteger a filha, dizendo que Raul é apenas um frequentador da igreja, alguém que Joely conheceu por acaso. A desculpa parece ensaiada demais. Pouco depois, Kellen desmonta a versão com uma frase curta e certeira. Ela confirma que a relação entre Joely e Raul foi bem mais próxima do que todos imaginavam. O clima pesa. O silêncio vira acusação. Lígia sente que está sendo enganada dentro da própria casa. Desconfiada, a matriarca resolve ir além. Em um momento de tensão, ela vasculha o quarto da neta em busca de provas. Abre gavetas, remexe papéis, encontra lembranças guardadas às pressas. Mensagens antigas, anotações, pequenos objetos que confirmam o vínculo entre Joely e Raul. É o golpe final. Quando Joely flagra a avó no quarto, não há mais como fugir. Pressionada, exausta e emocionalmente encurralada, Joely finalmente confessa. Raul é, sim, o pai do seu filho. A revelação vem acompanhada de lágrimas e de uma explicação dolorosa sobre como os dois se conheceram, como tudo começou de forma inocente e acabou tomando proporções irreversíveis. Cada palavra pesa, cada frase parece um pedido de desculpas que chega tarde demais. Lígia exige que a verdade seja contada a Gerluce imediatamente. Para ela, continuar escondendo só vai piorar a situação. Joely, porém, treme só de imaginar a reação da mãe. O medo paralisa. A culpa sufoca. Ainda assim, o cerco se fecha. A matriarca das graças, sentindo o peso do segredo, decide desabafar com Viviane, dividindo sua preocupação e o temor de que Gerluce não perdoe ninguém quando tudo vier à tona. Enquanto isso, o destino acelera o confronto. Em uma cena carregada de simbolismo, Gerluce vê Joely abraçada com Raul. Não é uma cena de romance, mas de cumplicidade, de proteção mútua. Em segundos, as peças se encaixam na mente da cuidadora. O choque é silencioso. O olhar dela diz tudo. Antes que qualquer explicação seja dada, Raul desaparece. Nesse ponto da trama, o playboy já terá rompido com a antiga vida e estará vivendo nas ruas, fugindo não apenas da responsabilidade, mas de si mesmo. A indignação de Gerluce será devastadora. Descobrir que a filha se envolveu com o filho de sua patroa vai soar como uma quebra de todos os limites. Mas o que realmente vai dilacerá-la é perceber que todos sabiam, menos ela. A sensação de exclusão, de ter sido enganada dentro da própria família, vai deixá-la à beira de um colapso emocional. Em contraste absoluto, Josefa reage de forma inesperada. Ao saber que terá uma bisneta, a matriarca se mostra animada, quase aliviada. Para ela, a criança é prioridade. O passado importa menos do que o futuro. Josefa acolhe Raul, oferecendo abrigo e apoio num momento em que ele não tem mais nada. Esse gesto vai criar ainda mais tensão dentro da família, dividindo opiniões e aprofundando conflitos. Os segredos continuam cobrando seu preço, as relações serão testadas ao limite e Gerluce terá que lidar não apenas com a verdade,
mas com tudo o que foi perdido enquanto ela era mantida no escuro. E o silêncio, mais uma vez, mostrará que também pode ser cruel. O impacto da revelação continuará reverberando como um terremoto silencioso dentro da família. Gerluce, ainda atordoada, passará a agir no automático, tentando manter a rotina enquanto por dentro tudo desmorona. O olhar perdido, as respostas curtas e o distanciamento repentino deixarão claro que a ferida é profunda e ainda aberta. Para ela, não se trata apenas da gravidez de Joely, mas da quebra irreversível de confiança. A relação entre mãe e filha entrará em um estado delicado. Joely tentará se aproximar, explicar melhor os sentimentos, insistir que nunca quis machucar ninguém. Mas Gerluce não estará pronta para ouvir. Cada tentativa de conversa terminará em silêncio ou em frases duras, ditas mais para se defender da dor do que para acusar. A casa, antes barulhenta, ficará tomada por um clima de luto emocional. Lígia, sentindo-se parcialmente culpada por ter demorado a agir, tentará mediar a situação. Ela reforçará que o segredo não foi criado por maldade, mas por medo. Medo da reação de Gerluce, medo de destruir a família. Ainda assim, suas justificativas não aliviarão a sensação de abandono que a cuidadora carrega. Para Gerluce, saber depois de todos é como reviver a mentira todos os dias. Enquanto isso, Raul, acolhido por Josefa, começará a enfrentar o peso real da paternidade. Longe do conforto e do status que um dia teve, ele será obrigado a encarar as consequências de suas escolhas. O convívio com Josefa trará conflitos, mas também reflexões profundas. Pela primeira vez, Raul se verá confrontado com a possibilidade de mudar. Não por ele, mas pelo filho que está para nascer. A postura de Josefa dividirá a família. Para alguns, ela estará passando pano para os erros do rapaz. Para outros, será a única adulta disposta a olhar para a criança acima dos escândalos. Essa diferença de visões criará embates diretos, principalmente com Gerluce, que não aceitará ver Raul tratado com naturalidade após tudo o que aconteceu. Viviane, por sua vez, ficará no meio do fogo cruzado. Confidente de Lígia, ela tentará apoiar Gerluce sem julgamentos, mas acabará sendo pressionada a escolher lados. A sensação de que a verdade foi manipulada crescerá, e antigas mágoas voltarão à tona, trazendo à luz conflitos que estavam apenas adormecidos. Nos momentos finais dessa fase da trama, Joely começará a sentir o peso da solidão. Mesmo cercada de pessoas, ela perceberá que nenhuma decisão vem sem perdas. A gravidez avançará, e com ela a urgência de reconstruir pontes antes que seja tarde demais. Já Gerluce, em silêncio, começará a refletir sobre até onde sua rigidez pode afastá-la da própria filha. E se o orgulho vale mais do que o amor? Nada será resolvido de imediato. As feridas continuarão expostas, as alianças seguirão instáveis, e cada personagem terá que lidar com suas próprias escolhas. A tensão vai ganhar novos contornos, e a história entrará numa fase ainda mais sensível. Gerluce, depois de dias evitando qualquer confronto, começará a perceber que o silêncio não está protegendo ninguém, apenas empurrando todos para um abismo emocional. A cuidadora passará a observar Joely à distância, notando o cansaço, o medo e a solidão da filha. Cada gesto da jovem funcionará como um espelho incômodo, refletindo escolhas que agora não podem mais ser desfeitas. A gravidez avançará e trará urgência às decisões. Joely sentirá os primeiros sinais físicos mais intensos, e isso despertará preocupação em todos, inclusive em Gerluce, que tentará disfarçar o cuidado por trás de ordens práticas e uma frieza aparente. Será nesse contraste, entre dureza e proteção, que a protagonista mostrará o quanto está dividida por dentro. Raul, pressionado pela realidade, começará a demonstrar sinais de arrependimento verdadeiro. A vida nas ruas, somada ao acolhimento firme de Josefa, vai quebrar suas últimas resistências. Ele passará a insistir em assumir responsabilidades, não apenas financeiras, mas emocionais. No entanto, cada tentativa de aproximação será vista com desconfiança, principalmente por Gerluce, que deixará claro que não aceitará promessas vazias.
O ambiente familiar ficará cada vez mais instável. Pequenas discussões explodirão por motivos banais, revelando feridas que nunca cicatrizaram. Lígia temerá que tudo saia do controle e insistirá para que a família se una pelo bem da criança. Enquanto Viviane alertará que forçar uma reconciliação pode ser tão destrutivo quanto o silêncio que antecedeu a verdade. Em meio a esse caos emocional, Gerluce será colocada diante de uma escolha que vai definir os próximos passos de sua vida. Permanecer presa à mágoa ou enfrentar a dor de frente para não perder a filha. A protagonista começará a entender que não é apenas Joely quem precisa amadurecer. Ela também será obrigada a rever limites, crenças e o peso do próprio orgulho. A vida de Arminda vai virar um corredor sem saída, iluminado apenas pelo medo. A vilã, acostumada a controlar tudo e todos, começa a sentir que algo saiu definitivamente de suas mãos. Um pressentimento incômodo, insistente, quase físico, passa a persegui-la dia e noite. Rogério está vivo e está perto. O terror não surge do nada. Ele vem sendo construído aos poucos, como uma tortura calculada. Primeiro, os delírios perturbadores de Josefa, que passa a ter visões do genro, surgindo em sombras, reflexos e sonhos fragmentados, sempre com o mesmo olhar acusador. Para Arminda, aquilo parecia apenas superstição, até deixar de parecer. Depois, o relato de Zenilda, afirmando com convicção desconcertante que viu Rogério em carne e osso. A partir daí, algo se quebra dentro da madame. Arminda tenta manter a pose, ri, debocha, desqualifica. Mas o riso sai torto, o deboche soa forçado. Em noites mal dormidas, ela começa a confundir sonho e realidade. Escuta passos quando está sozinha. Sente perfume masculino no ar. Acorda assustada com a impressão de que alguém sussurrou seu nome no escuro. E o nome não é dito com carinho. É dito como sentença. O tormento ganha forma quando chega o bilhete. Um envelope simples, sem remetente, deixado em um local impossível de ignorar. Arminda reconhece a caligrafia no primeiro segundo. Não precisa ler para saber. O corpo reage antes da mente. As mãos tremem, o coração dispara, a respiração falha. Ao ler poucas palavras, frias e diretas, a vilã sente o chão desaparecer. A pressão sobe, a visão escurece e ela desmaia, sozinha, vítima do próprio passado. Dado como morto após uma tragédia no mar cuidadosamente orquestrada por Arminda e Ferretti, Rogério sobreviveu. Escapou da morte, do silêncio e do esquecimento. E agora retorna não com pressa, mas com método. Ele não quer apenas justiça. Quer que Arminda sinta, a cada segundo, o mesmo pavor que ele sentiu ao ser traído. Quando Arminda recupera a consciência, a paranoia já tomou conta. Ela passa a desconfiar de todos. Empregados, motoristas, aliados antigos. Cada olhar parece carregado de segundas intenções. Cada telefone tocando é um aviso. Cada porta que range é uma ameaça. A sensação de estar sendo observada se torna constante, sufocante. O encontro com Ferretti só piora tudo. Ao saber que ele também recebeu um recado misterioso, Arminda entra em colapso silencioso. O medo deixa de ser individual e passa a ser compartilhado. O passado, que ambos acreditavam enterrado, começa a bater à porta com força. Arminda tenta extrair informações, mas Ferretti se mostra evasivo, nervoso, tão acuado quanto ela. Pela primeira vez, os dois vilões se veem no mesmo lugar, encurralados. A partir daí, a tortura psicológica de Rogério se intensifica. Pequenos sinais surgem estrategicamente. Um objeto fora do lugar. Um carro semelhante ao dele estacionado por perto. Um recado indireto. Uma frase dita por alguém que não poderia saber de certos detalhes. Nada é explícito. Tudo é calculado para corroer a sanidade de Arminda. À beira da loucura, ela começa a verbalizar o medo que antes negava. Em conversas sussurradas, confessa a Ferretti que sente, no fundo da alma, que Rogério está vivo. Não como hipótese, como certeza. E essa certeza pesa mais do que qualquer prova. Arminda passa a revisitar mentalmente cada passo do plano que armou no passado. Cada erro, cada ponta solta,
Cada pessoa que poderia ter ajudado Rogério a sobreviver. A culpa, que ela sempre enterrou sob camadas de arrogância, começa a emergir em forma de pânico. O medo deixa de ser apenas de ser desmascarada. Passa a ser medo do encontro, do olhar, da cobrança final. Enquanto isso, Rogério observa, de longe, invisível, saboreando cada avanço do seu jogo psicológico. Ele não precisa aparecer ainda. O estrago já está feito. Arminda não tem mais paz, nem dentro da própria casa, nem dentro da própria cabeça. E nos próximos capítulos, esse terror silencioso promete ganhar novos contornos, colocando a vilã cada vez mais perto do limite e do passado que ela tentou afogar. O cerco psicológico se fecha ainda mais e Arminda passa a viver como prisioneira da própria mente. A mulher que sempre comandou reuniões, negócios e pessoas com pulso firme, agora se vê incapaz de atravessar um corredor sozinha. O medo não dá trégua. Ele se infiltra nos gestos mais simples, nos silêncios mais banais, nas pausas entre uma respiração e outra. Arminda começa a evitar espelhos, porque jura ver o rosto de Rogério refletido atrás de si. Começa a evitar janelas, porque sente que alguém a observa do lado de fora. Começa, sobretudo, a evitar dormir, porque é nos sonhos que o passado volta com mais força. As noites se tornam longas e cruéis. Arminda desperta suada, ofegante, chamando pelo nome do marido que tentou matar. Em alguns momentos, ela se senta na cama convencida de que ouviu passos no quarto. Em outros, tem certeza de que alguém sussurrou ameaças ao pé do ouvido. O terror é tão real que ela passa a trancar portas, reforçar fechaduras e exigir que luzes permaneçam acesas até o amanhecer. Ainda assim, nada parece suficiente. O pânico começa a transbordar para o dia. Em reuniões importantes, Arminda perde o fio da conversa. Interrompe frases no meio, se confunde, reage de forma agressiva a comentários inocentes. Pessoas próximas estranham o comportamento errático, os olhares perdidos, as reações exageradas. A vilã tenta manter a imagem de controle, mas o corpo atrai. As mãos tremem. A voz falha. O semblante endurecido dá lugar a um medo quase infantil. Em paralelo, novas provocações surgem. Arminda recebe flores que ela nunca pediu, com bilhetes ambíguos que remetem a momentos íntimos do casamento. Datas, frases, referências que só Rogério poderia conhecer. Cada detalhe é uma punhalada, cada lembrança um aviso claro. Ele não esqueceu nada e não perdoou nada. A relação com Ferete também começa a ruir. Antes cúmplices seguros, agora eles desconfiam um do outro. Arminda passa a questionar se Ferete realmente está tão vulnerável quanto aparenta ou se esconde algo mais. Em alguns momentos, chega a suspeitar que ele possa estar jogando dos dois lados. O medo transforma alianças em armadilhas e confiança em paranoia. Sem perceber, Arminda começa a se isolar. Afasta aliados, dispensa conselhos, recusa ajuda médica. Para ela, ninguém pode ser confiável enquanto Rogério estiver à solta. A ideia de que o marido está cada vez mais perto a consome. Em um surto silencioso, ela chega a revirar antigos documentos, fotos e pertences, tentando encontrar qualquer pista que confirme se ele realmente sobreviveu. Cada lembrança do passado ganha um peso insuportável. A tortura psicológica atinge um novo patamar quando Arminda passa a ser confrontada por frases soltas, ditas por pessoas comuns, que ecoam exatamente palavras usadas por Rogério antes da suposta morte. Coincidência ou mensagem direta? Para ela, não há mais dúvida. Tudo faz parte do jogo. Tudo é intencional. À beira do colapso, Arminda confessa, em um momento de fragilidade extrema, que sente que o acerto de contas está próximo. Ela não sabe quando, nem como, mas tem certeza de que o encontro é inevitável. O passado que ela tentou enterrar no fundo do mar está voltando à superfície com força devastadora. E enquanto Arminda se afunda no próprio medo, Rogério segue conduzindo sua vingança em silêncio, paciente, deixando que a culpa, o terror e a expectativa façam o trabalho sujo por ele. Nos próximos capítulos, essa tensão promete crescer ainda mais, empurrando a vilã para decisões desesperadas.
e para um confronto que pode mudar tudo.